Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião que iniciamos hoje, na quarta-feira, onde nós nos reunimos aqui nesse formato digital, nessa plataforma digital, para, num só pensamento, nos conectarmos a Deus, a Jesus e a todos os espíritos bondosos que neste instante olham por nós para nos amparar, para nos conduzir, para nos intuir, para nos tratar. Então a gente convida a todos os que agora também estão se unindo a nós, para que nesses instantes, nesses breves minutos que estaremos aqui, todos reunidos em nome de Deus e de Jesus, possam colocar a sua água para frutificar, Possam aqueles que estão em tratamento se retirar a um local mais silencioso, mais tranquilo, a fim de que recebam as luzes, o tratamento, os remédios e o amparo da espiritualidade maior. Então, neste instante, vamos todos nós adentrarmos o nosso coração, estabelecermos este contato íntimo com Deus nosso Pai e com toda a espiritualidade maior que ora nos guia, nos orienta, os mentores da nossa casa de oração, em especial Bittencourt Sampaio, para que possam fluidificar as nossas águas, nos enviar essas energias medicamentosas que refazem o nosso espírito, fortalecem, dão bom ânimo e assim recarregam as nossas energias para que possamos, mais fortalecidos, continuarmos aqui neste planeta o nosso caminho, a nossa jornada. Te rogamos, Senhor, que sempre nos ampare, que sempre nos afague, nos acolha e que possamos estar agora neste instante, mais do que em todos os momentos, intimamente ligados a Deus, à espiritualidade maior. E com esta prece, Senhor, pedimos então a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite de hoje. E que Jesus nos ilumine e que Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre. E então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez e antes de iniciarmos a leitura do Evangelho com o tema que foi por nós escolhido, eu convido os irmãos a escutar uma breve crônica do nosso irmão Humberto de Campos, irmão X, que ele relatou no livro Reportagens de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 22, aliás, no capítulo 21, cujo título é A Moléstia Salvadora. Neste capítulo, Humberto de Campos nos relata uma breve história do espírito Antonino, vulgo Tinoco, homem na casa dos 40 anos, casado, com filhos, espírita, pessoa boa, idônea, primando pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos. E Tinoco vinha então conduzindo a sua vida desta forma até que, em um belo dia, em um baile, ele conhece uma figura que lhe chama a atenção. A figura de uma mulher de nome Gildete, que já de primeira já o trouxe a uma sensação de atração, chamou mesmo a atenção dele. Iniciaram ali uma breve dança com algumas conversas e essas conversas foram ficando cada vez mais íntimas. A
partir daquele baile, começaram a se encontrar, hora ou outra, às vezes 2 vezes por semana, e começou então a estabelecer entre os dois uma relação de muita afinidade, de muita atração, de muita intimidade. Embora Antonino guardasse profundo respeito e carinho pela companheira e pelos filhos, que ficavam em casa, que eram seus companheiros de jornada. Mas isso não impedia de sentir essa avassaladora atração que aos poucos ia ligando cada vez mais a essa figura dessa mulher Gildete, que de uma forma muito, muito habilidosa, o enlaçava, né, com histórias de conduta que ela teve, de amores mal resolvidos, sempre na condição de vítima, abandonada. E então Antonino ficava muito compadecido daquela situação que Gildete contava para ele, né? Sempre na condição de uma pessoa que não tinha o amor, que estava sempre na condição de uma pessoa que mendigava amor, né? Que precisava de carinho e atenção, que estava sozinha no mundo ao léu. E Antonino foi então ficando enlaçado por aquelas histórias que Gildete contava e não percebia que na verdade se tratava de um espírito, de uma mulher que já trazia grandes equívocos na conduta dos relacionamentos afetivos e que via nele apenas mais uma criatura que poderia satisfazer seus prazeres e suas necessidades financeiras. E dessa forma começa então a estabelecer-se entre eles uma ligação forte, né? Onde Antonino já não conseguia mais parar de pensar e de sentir aquela vontade de estar sempre junto de Gildete, embora em alguns momentos, em vários momentos da vida, como ele tinha um espírito afetivo que o guiava, que o conduzia, né? Um espírito protetor, cujo nome era Omar, sempre vendo aquela situação, tentava enviar para ele, né, bons pensamentos, bons sentimentos, para que ele conseguisse sair daquela situação na qual ele estava se enredando, né? Para que ele voltasse ao lar, conduzisse a sua vida da forma como estava sendo, com os compromissos que ele havia assumido com a esposa, e não se desviasse. E Antonino sentia aquela intuição, mas não conseguia resistir àquele envolvimento que estava se estabelecendo entre ele e a Gildete. E é dessa forma que Antonino vai passando o tempo, né? Já quase um ano daquele relacionamento muito envolvido, onde ela o assediava para que eles tivessem uma casa, né? Um local que fosse só deles. E até que num dito momento lá, numa noite, Antonino já não resistindo mais, né, àquela solicitação dela, aquele apelo amoroso, afetuoso que ele sentia por ela, ele resolve então levá-la, decide que no outro dia a levaria para Petrópolis, e lá em Petrópolis eles então alugariam uma casa onde iniciariam ter uma outra vida, porque ele se justificava dizendo que vários homens de bem, né, pessoas honestas da época, tinham as suas famílias, seus filhos, suas esposas, mas também tinham outros lares onde mantinham esses relacionamentos extraconjugais. Então ele tentava se justificar de forma que então marcou com ela: olha, então amanhã nós iremos para Petrópolis e lá nós iremos então construir o nosso novo lar. Não vou abandonar minha esposa nem meus filhos, mas vou cuidar de você. Tudo marcado, tudo certinho, ele vai embora para casa e naquela noite ele tenta, mas não consegue dormir. Tenta e não consegue dormir, e o espírito protetor dele estava muito preocupado com aquela situação, vendo mesmo que ele não ia conseguir se desenlaçar daquela situação, que corria sério risco o seu projeto de reencarnação aqui no planeta Terra.
né, dos compromissos já assumidos na espiritualidade maior. Então Omar, o espírito protetor de Antonino, chama um espírito superior a ele, que é o Anacleto, e pede uma orientação. Anacleto examina, né, durante a noite o quadro de Antonino e diz: olha, realmente a situação dele é gravíssima, porque o psiquismo dele já está completamente tomado, apoderado por essas energias sensuais, de atração, né, ao qual ele estava envolvido. Realmente ele ia sucumbir, ele não tinha mais forças para resistir, né? E então Anacleto fala: nós só temos uma coisa a fazer. A única coisa que a gente pensa que pode salvar o Antonino de cair, né, nessa encarnação, que é através de uma moléstia difícil, né, uma moléstia que vai minar essa energia, que vai dissolver essas, como ele diz, essas larvas que já estavam ali acopladas na mente de Antonino, e somente uma moléstia assim para poder, uma doença assim para poder realmente trazê-lo de volta à realidade dele. Então Anacleto vai ao plano superior para pedir autorização, né, e a ajuda de outros companheiros para que iniciassem o trabalho nesse sentido, que já não seria difícil de se consolidar, porque Antonino, neste último ano de envolvimento com essa criatura, com a Judete, havia se desgastado fisicamente no limite, já tinha emagrecido, né? Porque até tinha uma vida dupla ali e a consciência sempre pesando. Ele já não estava nos seus melhores momentos, né? O seu físico já estava um pouco debilitado. Eis então que durante a madrugada, Antonino é acometido de uma tosse, né, profunda, de cólicas, de vômitos, e a esposa o ampara, o socorre, chama o médico diagnostica com cólera. E um processo muito difícil e até desanimador do ponto de vista da cura. Antonino então começa a ser submetido a tratamentos, mas de forma que a doença progride muito rapidamente, ele fica realmente muito adoecido mesmo, muito debilitado fisicamente, até que um dia, com outros amigos em comum, Judete vai visitá-lo e o vê daquela forma e já vai tomar outro rumo na vida. E Antonino não tinha forças para nada, de forma que ele passa esse processo de adoecimento de uma forma tão difícil, né, e arrebatadora, que num belo dia ele pede a ajuda da mãe. A mãe, que já era desencarnada há 2 anos, pede ajuda para que ela venha orientá-lo. E a mãe de Antonino vem. E ali, aos pés de Antonino, ela faz uma prece rogando a Deus que o livre daquela moléstia. E Omar, que é o espírito protetor de Antonino, chega junto dela de uma forma enérgica, mais amorosa, convida ela a modificar a intenção de suas preces, porque na verdade aquela moléstia era a cura da derrocada de Antonino. Então, que ela pedisse que Antonino tivesse forças para suportar, né, e para passar por aquela dificuldade. Que Omar até esclarece uma informação muito interessante, assim, para a gente ver o tanto que a gente tem assistência do plano espiritual, que há 15 séculos acompanha Antonino, sempre ali fortalecendo para que ele saia vencedor, né, nos projetos reencarnatórios. E então, eis que se passam 11 meses daquele processo de adoecimento, e após 11 meses, Antonino consegue a cura, né, e sai daquela situação, pergunta onde está Gildete, né, e já fica sabendo que Gildete mudou-se, está morando num outro bairro longínquo, já na companhia de outro homem. E então ele termina com o seguinte pensamento, ele diz assim, ele pensa da seguinte forma: só então compreendeu que, se o amor é capaz de todos os sacrifícios, o desejo costuma extinguir-se ao primeiro sinal de falência orgânica ou de mocidade evanescente. Então, assim, o que essa história quer nos dizer? Que muitas vezes a gente maldiz
as doenças, as situações difíceis pelas quais nós passamos, enquanto que são essas dificuldades, dores e sofrimentos das quais nós estamos sendo acometidos, são o nosso remédio. E a gente pede para Deus nos livrar do nosso remédio. Então é sobre isso o nosso tema de hoje, do capítulo de Bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo 5 do Evangelho, o item 19 que fala o mal e o remédio. É um item que vem trazendo uma mensagem de Santo Agostinho. Então Santo Agostinho começa nos questionando: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude, de alegria. A gente só vai agradecer a Deus quando tudo estiver do jeito que a gente quer, o corpo sadio, a vida cheia de facilidades. Será mesmo? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Gente, essas palavras são do profeta Jó, tá? Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Então, meus irmãos, toda dor, todo sofrimento tem a finalidade principal de ensinar algo para nós, de trazer para nós um esgotamento, muitas vezes, de energias, de situações que nos levariam a cair à falência do nosso projeto reencarnatório. Então, às vezes, a gente está aqui passando por uma grande prova, uma grande dificuldade financeira, que é uma coisa muito difícil, faltar o alimento, faltar a comida, né? Não termos, às vezes, o recurso para alimentar os nossos entes queridos, nossos filhos, e a gente, né, se revoltar e querer ganhar na loteria, por exemplo, querer ter muito dinheiro, mas a gente, pelo esquecimento do passado, não percebe que talvez na nossa vida anterior foi justamente o excesso do dinheiro que fez com que a gente estivesse hoje nessa situação, porque a gente faliu, porque a gente não soube conduzir, porque a gente não soube administrar aqueles recursos financeiros. Nós não utilizamos ele para bem do próximo, utilizamos apenas para satisfazer nossos prazeres, e aí a gente vem numa outra encarnação com um propósito diferente. E quando a gente está no mundo espiritual, que a gente tem uma noção completa da nossa trajetória de vida, a gente pede essas provas e essas situações para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente não caia novamente. Só que aqui, imergidos na carne, nas ilusões do materialismo da Terra, a gente acha que esses períodos de dificuldade, de doença, de qualquer coisa que nos faça sofrer, duram muito tempo, são longos, e a gente quer se livrar deles de uma forma ou de outra.
Então, assim, eu gosto muito de uma frase que diz assim, a solução do problema não está na sua resolução, mas sim no passar pelo problema. Então, às vezes a gente está envolvido numa situação difícil, seja financeira, seja de doença, seja de relacionamento, com filhos, qualquer que seja. A gente quer que aquilo se resolva logo, quer se livrar logo daquilo, porque aquilo está fazendo a gente sofrer, está doendo. Mas, na verdade, o processo é que vai trazer a cura. É como eu passo por esse processo de doença, como eu passo por essa dificuldade de relacionamento, como eu atravesso essa situação financeira difícil que eu estou enfrentando. Então, assim, o modo como a gente vivencia a experiência é que vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Não é a resolução logo. E a gente, na maioria das vezes, vai para o centro pedindo para Deus nos livrar daquilo. Me livra dessa doença, me livra dessa situação, me tira de perto dessa pessoa que me faz sofrer. E a gente vai nessa busca. E a nossa verdadeira cura não é em resolver o problema imediatamente, mas é em passar por ele, em trilhar esse caminho, em percorrer essa trajetória e aos poucos, durante essa trajetória, nós irmos nos transformando. Olha aí o que aconteceu com esse espírito do Antonino. Ele passou por um processo de adoecimento de 11 meses difíceis, para poder esgotar toda aquela energia do desequilíbrio, do sensualismo, né? De desvios de conduta sexual ali junto, querendo manter relacionamento extraconjugal com outra pessoa, não cumprindo os compromissos com a esposa e os filhos, com quem ele tinha compromissos sérios, assumidos na espiritualidade. Aí vem aquela moléstia para fazer com que ele resgate de novo, né, a sua sobriedade, o seu ser essencial, aquilo que realmente ele veio para cumprir. Então, isso não é ruim, gente. Isso é bom. A gente tem que mudar o nosso foco, a nossa forma de enxergar tudo o que é difícil que nos faz sofrer, né? A dor é uma grande mestra. O sofrimento, ele é opcional. Se a gente ficar reclamando e não procurar entender o que aquela situação quer nos ensinar, aí a gente sofre. Mas é muito possível da gente passar por essas situações com menos sofrimento quando a gente resigna, aceita, tem fé, confia que aquilo é para o nosso bem. Basta a gente tentar enxergar o propósito daquela situação na nossa vida. O que aquela condição de dor está querendo fazer com que eu me transforme de alguma forma. É um sinal de alerta. E Santo Agostinho continua: como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Isso me fez pensar, quando desencarna Jerônimo Mendonça, não é? Aquele corpo tão sofrido, carcomido de tantas doenças, de tanta dificuldade, né? Um corpo contorcido, e sai aquele espírito glorioso, porque cumpriu aqueles momentos de expiação, de provação, e aprendeu e se superou, né? Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só infalível, a fé, voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé
é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então vamos mudar, meus irmãos, por mais difícil que seja, a forma como a gente olha para tudo aquilo que nos incomoda. Na maioria das vezes, se não em todas as vezes, a doença, a dificuldade, o sofrimento, seja em qualquer situação, ele é o nosso remédio. É ele que vem para nos curar. É que nós somos rebeldes, somos filhos rebeldes e não queremos aquele remédio amargo. A gente quer um remédio docinho, mas o docinho não nos cura como o amargo. Então aceitemos esse medicamento que a providência divina está nos enviando para que a gente se torne espíritos melhores, para que nós nos tornemos pessoas mais solidárias, fraternas, humildes, tirando de dentro do nosso coração as chagas do orgulho e do egoísmo. Então vamos abraçar essa dor que ora nos visita, seja ela de qual forma que ela se apresente, vamos abraçar sem medo, com fé, confiando que aquilo vai nos trazer algo de positivo, que mesmo como ele disse, o corpo contorcido em convulsão, o nosso espírito sai vitorioso. Nós precisamos confiar e acreditar mais nessas coisas de Deus, no que a providência divina coloca para nós. E o materialismo é o que nos atrapalha a ver isso dessa forma, porque a gente vê a nossa vida de uma forma muito imediatista. A gente só vê aqui agora, esse momento, essa trajetória que a gente está tendo, nesse pedacinho da nossa imensa vida. Essa encarnação é um pedacinho, são minutos diante da eternidade, e a gente quer vivenciar isso aqui como se isso fosse durar para sempre. E não vai durar para sempre, porque a matéria, ela é finita, ela se acaba. Infinito, imortal, é só o Espírito, é só Deus que é eterno, e é de lá que a gente veio. Então, no mundo espiritual, o que prevalece? Os gozos da matéria, eu estar bem, fisicamente bem, um corpo muito sadio, muito bonito, uma casa bonita, um carro, uma roupa, uma joia, qualquer coisa. Não, meus irmãos, não é que a gente não possa buscar isso. Isso faz parte, sim, da nossa trajetória terrena, o trabalho, procurar uma vida com bem-estar, né? Isso faz parte, mas isso não é o mais importante, não é o primordial. Isso não é. Essas situações só nos colocam para convivermos uns com os outros. O importante é o que vai dentro do nosso coração. São as transformações que a gente é capaz de provocar em nós mesmos, nos tornarmos pessoas melhores. Mas devido ao nosso grau ainda de imperfeição e aos nossos comprometimentos do passado, nós ainda somos
credores e carecemos de provas muitas vezes duras como essas que a gente vem enfrentando agora, nessa situação de adoecimento, de vírus, de pandemia. Nós necessitamos, mas o vírus que está aí, a doença que nos assombra, ela é o nosso remédio. Vamos olhar para tudo isso com um olhar amoroso, confiante, que Deus quer o nosso bem e que para a gente se tornar um planeta realmente melhor, um planeta de regeneração, espíritos regenerados, nós necessitamos passar por isso, mas de uma forma amorosa, bondosa, responsável, olhando frente a frente, nós mesmos, as nossas atitudes, o que a gente precisa modificar, dando a nossa contribuição para que o planeta se transforme, para que o planeta melhore. Então não vamos maldizer mais, não vamos murmurar e nem reclamar de coisas e situações que nos acometem e que nos fazem sofrer. Vamos diminuir esse tom do sofrimento, confiando, amando, procurando entender o que tudo isso está querendo nos dizer, o que tudo isso está querendo nos ensinar. E assim a gente acende a chama da esperança nos nossos corações, né? A esperança de sairmos daqui, retornarmos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, melhores, tendo cumprido pelo menos um pouquinho do nosso plano reencarnatório. Né? Foquemos a nossa vida com base no plano espiritual, nas coisas do espírito, e aí a dor vai diminuir, porque a gente tira os olhos, o nosso foco da matéria, a gente tira o foco dela, a gente põe o foco nas coisas do espírito. E para o espírito, o que é importante são esses aprendizados, não as conquistas materiais. Elas são simplesmente de ordem natural do que a gente está fazendo aqui. A gente trabalha, ganha dinheiro, a gente adquire as coisas, né? Mas para o espírito, crescimento é aprendizado. Então, o que tudo isso está querendo nos dizer? O que cada situação em particular, que cada um de nós está atravessando hoje, está querendo nos dizer? Mudemos o teor das nossas preces e vamos pedir a Deus, nos dê força para que possamos suportar, seja ela qual for a nossa provação, o nosso momento de dor. E sejamos gratos a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui neste plano reencarnados, pois sabemos que a fila lá em cima é muito grande. Há tantos irmãos que gostariam de estar aqui, neste atual momento, e não podem, talvez não vão conseguir vir mais. E nós estamos aqui, meus irmãos. Vamos valorizar isso, não vamos reclamar. Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Fiquem com Deus.